Estudo da Palavra. E, queridos amados e ouvintes, nós vamos, então, neste momento, estudar um tema apologético muito importante, que é sobre a questão do sábado. Muitas pessoas têm dúvidas acerca do tema o sábado, e nós estamos estudando ele aqui à luz da palavra, através da história também, temos entendido muita coisa interessante e importante. Muitas pessoas têm, inclusive, nos ligado dizendo que estão tirando muitas dúvidas acerca deste tema. E nós temos estudado até aqui que o sábado foi instituído para o homem como um todo, ou seja, o gênero humano. Mas como entender alguns textos aparentemente contraditórios que parece mostrar que de fato foi dado apenas para o povo judeu ou a nação judaica? Um dos textos complicados ou aparentemente contraditórios, só aparentemente, porque a Bíblia não se contradiz, você sabe disso, é o de Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 a 15. Deuteronômio 5, do 12 ao 15, que diz assim: guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E o problema agora é o 15, que parece contradizer aquilo que nós temos estudado até aqui. Aí o 15 diz, olha: por que te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te deu o sábado, e te ordenou, no caso, que guardasses o dia do quê? De sábado. Amados, se nós fizermos uma leitura atenta, vamos agora ver o contexto, vamos fazer aqui uma exegese. Você, professor de teologia, que conhece de grego, de hebraico, ou você leigo, vamos ser, a partir de agora, honestos com a própria Bíblia e aceitar o que o contexto vai nos dizer aqui, ok? Deuteronômio capítulo 5, de 1 a 6, diz assim, ó, olha o contexto aqui. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, que é um problema também aparentemente contraditório. E sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Neste tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. E ali começa a citação dos 10 mandamentos, um por um. Muito bem, se nós formos realmente levar ao pé da letra esse raciocínio que diz que o sábado foi dado apenas para a nação judaica, e aqui aparentemente quer dizer isso, que apenas foi para aquela nação, vamos então, no contexto que acabamos de ler, quando disse ali no versículo 3, não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, quer dizer que então todos os demais 9 mandamentos então foram apenas para o povo judeu. Ou seja, hoje nós estamos então desobrigados de obedecer o mandamento que diz, por exemplo, não matarás. Podemos sair por aí matando qualquer pessoa. Estamos desobrigados então no caso de não adulterar. Poderemos sair aí adulterando. Você que é casado poderá de repente sair com 5, 6 esposas. Opa, se você ligou agora à rádio, não estou pregando isso, estou colocando no contexto aqui de que se os mandamentos foram dados apenas para o judeu, principalmente a questão do sábado, que é o foco polêmico aqui, então os demais também foram para apenas aquela nação. Então estamos desobrigados dos demais mandamentos? Claro que você vai dizer que isso é um absurdo, que não tem cabimento uma coisa dessa, que nós precisamos ainda obedecer o mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, que ainda nós devemos obedecer o mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura, e assim por diante. Mas como entender então essa aparente contradição? Amados, vamos relembrar alguns estudos passados, uma sinopse aqui de alguns estudos que nós já fizemos. Nós vimos
Não sei se você se lembra, por isso que eu peço e vou repetir. Ouça-nos a cada domingo, porque uma palestra explica a outra. Lá no começo, tá, nós estudamos sobre a lei de Deus. E nós vimos os 10 mandamentos sendo conhecidos antes desta ocasião, antes do Sinai. Vamos reprisar? Por exemplo, nós vimos ali em Gênesis capítulo 35, versículo 2, dizendo: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Gênesis capítulo 35, versículo 2. Nós vimos então que nessa época, quando não havia nenhum judeu ainda, o primeiro mandamento já era conhecido. Porque senão, qual sentido teria Jacó pedir à sua família que tirasse do meio dela os deuses estranhos, não é verdade? E aí, a questão do segundo mandamento. Lá em Gênesis capítulo 31, versículo 19, acerca do que Raquel, esposa de Jacó, fez ali na casa do seu pai Labão, de Gênesis 31, 19, furtou Raquel os ídolos que o seu pai tinha. Ora, Labão, sogro de Jacó, tinha imagens que ele adorava. Se o segundo mandamento que proíbe fazer e cultuar as imagens não fosse conhecido naquela época, e não havia nenhum judeu ainda, então por que Jacó tomou essas mesmas imagens de Labão e as enterrou lá em Siquém, conforme está em Gênesis 35, versículos 1 a 4? Portanto, o segundo mandamento ainda já era, melhor dizendo, conhecido. E o terceiro mandamento, por exemplo? A Bíblia diz em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 16, Epístola aos Hebreus 12, 16 diz: Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Ora, nós sabemos que o terceiro mandamento requer de nós que façamos distinção entre o santo e o profano, ou o comum. E Esaú foi chamado profano, por quê? Porque ele não fez isso, ou seja, não fez essa diferença entre uma coisa e outra, entre o que é certo e o que é errado, o santo e o profano, quando ele vendeu o seu direito de primogenitura, que tinha que ver com a sua relação para com Deus. E isto equivale ao quê? Uma blasfêmia. Desta forma, ele tomou o nome de Deus em vão. Aí vem o quarto mandamento, a questão do sábado. Já estudamos isso aqui na nossa primeira abordagem acerca do sábado, Gênesis 2, de 1 a 3, que diz que depois que os céus e a terra foram acabados, Deus acabou no sétimo dia a sua obra e descansou no sétimo dia. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Deus criara e fizera. E aí a gente vê lá em Marcos 2, 27, Jesus dizendo: o sábado foi estabelecido, ou seja, feito para o homem, gênero humano, não apenas os judeus, mas o gênero humano como um todo. E lá em Êxodo 20, versículo 11, quando Deus fala do sábado, ele termina: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. O sétimo dia descansou, por isso abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Quer dizer, ele repete algo que foi falado na criação, quando não havia nenhum judeu ainda. Aí vem o quinto mandamento. Noé disse acerca do seu filho Cão algo importante, que está relatado em Gênesis 9, 24 e 25, quando diz que despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Por quê? Porque um dos filhos, tá certo? Um dos filhos de Noé, ou seja, Cão, ele desrespeitou a nudez do seu pai. E isso equivale ao quê? A desonrar pai e mãe. Então esse mandamento era conhecido, senão para que Noé iria amaldiçoar ali? Não teria sentido. Sexto mandamento, nós sabemos que Caim fez o quê? Em Gênesis 4, versículo 8. Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E o que Deus achou disso tudo? Está em Gênesis 4, 6 e 7. Quando ele disse: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Dizendo a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ué, se não fosse nenhum problema matar, por que Deus iria dizer isso aqui a Caim? E como o José Carlos comentou aqui no estúdio, foi classificado como um pecado. Pecado é o quê? A transgressão da lei. Aí vem o sétimo mandamento. Era o mandamento que proíbe o adultério, por exemplo, conhecido nos dias de José, quando não havia nenhum judeu ainda?
Isso é claro que sim. Gênesis 39, de 7 a 9, diz: E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha só, ele conhecia o mandamento do adultério. Aí vem o 8º mandamento. Pecou Jacó, por exemplo, ao apoderar-se por fraude dos direitos espirituais e temporais do seu irmão Esaú? Em Gênesis 27, 35 e 36 diz: E ele disse: Veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o meu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes, ou melhor dizendo, não foi o seu nome, se referindo ao seu irmão Jacó, não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou, ou seja, ou suplantou. Uma pergunta: a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E a gente sabe que, se bem que Jacó se arrependesse, a gente sabe que ele sofreu a pena da sua transgressão, conforme nos mostra o contexto da Bíblia. Então esse mandamento era conhecido também. Aí vem o penúltimo: enganando Jacó o seu pai cego e idoso, e usando de falsidade para com ele, merece isso ser classificado de pecado? Diz a Bíblia em Gênesis 27, 19 e 24. E Jacó disse ao seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Meu amado, minha amada, a gente sabe que isso foi um falso testemunho, e ele sofreu as consequências deste pecado. E o último pecado: a gente sabe que a cobiça sempre precede ao furto. Foi Eva culpada de pecado em desejar aquilo que não lhe pertencia? Porque o fruto do conhecimento do bem e do mal era só, digamos, só Deus. Era para Deus, digamos assim. Era uma prova. Deus disse: olha, essa árvore é minha, este fruto é meu, não toque, não coma. O que Eva fez? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Gênesis 3, versículo 6. Então Eva poderia ter feito tudo isso impunemente, caso não houvesse um mandamento proibindo tal atitude, não é verdade? E hoje nós estamos ainda sofrendo as consequências deste ato. Amados, como entender então essa contradição? Afinal, o sábado foi dado só para o povo judeu? E se é verdade, conforme está em Deuteronômio, então os demais foram dados, porque nós vimos no contexto anterior que essa aliança foi feita com aquele povo e não com os pais daquele povo. E agora, como entender isso? Vamos abrir em Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Mais uma vez, se a gente for levar realmente ao pé da letra essa ideia pré-concebida de que isso foi tudo dado ao povo judeu, apenas àquela nação, então aqui também, ó, quando foi dado os 10 mandamentos ali no Sinai, também os demais então foram dados apenas para a nação judaica. Mas eu duvido que um crente hoje diga que não é pecado adulterar, ou que não é pecado matar, ou que não é pecado adorar outros deuses. Mas, enfim, como entender ainda esse contexto? Primeira coisa, é verdade que em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, diz acerca da guarda do sábado, ou o porquê disso, que era para que eles se lembrassem que foram tirados como servos da casa do Egito. E guardando o sábado se lembrariam disso. Só que em Deuteronômio aconteceu o que ali? A repetição da lei. Foi uma repetição adicional daquilo que já tinha dado aonde? Em Êxodo. Aquele povo entraria agora na Canaã, na cidade de Canaã. Moisés não entraria com eles. E para que eles entrassem ali, eles precisariam se lembrar de tudo aquilo que eles tinham ouvido acerca daquela aliança que Deus tinha feito com eles. E outra coisa, qual povo a não ser o povo judeu era o povo de Deus? Havia um outro povo ali? Meus amados, é óbvio que o povo que havia ali era o povo judeu. Mas esses mandamentos já eram conhecidos lá atrás, como a gente já leu. Tá vendo como a gente vai montando o quebra-cabeça e vai ficando tudo muito mais claro? Outro ponto. Embora em Deuteronômio 5, versículo 15, diz
no final do mandamento do sábado, que eles iriam se lembrar que foram servos no Egito e que Deus os tirou dali, por isso eles deveriam guardar o sábado, a definição primária do sábado está em Êxodo capítulo 20, versículo 11, quando depois do mandamento do sábado, Deus diz, Êxodo 20, versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A definição primária do mandamento do sábado está relacionado, meu amado e minha amada, à criação, a um memorial da criação. E em Deuteronômio há uma repetição adicional do mesmo para que, além, é o contexto que está dizendo, não sou eu, para que além de eles saberem que o sábado foi dado como um memorial da criação, eles também se lembrassem de que eles foram escravos no Egito. Por quê, meus amados? Porque lá no Egito, eles não teriam condições de guardar o sábado. No Egito, em virtude da opressão, em virtude do ambiente idólatra, a observância do sábado se tornou não somente esquecida, mas de toda impossível. É só a gente ter um pouco de tutano na cabeça que a gente vai entender que é assim. E nesse momento da criação não havia nacionalidade. Exatamente. Outra coisa, eles foram libertos do cativeiro a fim de que pudessem observar a lei de Deus. E particularmente o sábado, o sinal entre Deus e o seu povo, a instituição comemorativa da criação. Então, a lembrança do seu cativeiro, a opressão no Egito deveria ser o quê? Um incentivo adicional para a observância do sábado na terra da liberdade agora. Então, o sábado, portanto, além de ser uma memória da criação, deveria ser para eles uma memória do libertamento do cativeiro e do grande poder divino manifestado então. Então, como o Egito constitui o símbolo de todo aquele que permanece sob a escravidão do pecado, né, espiritualmente falando nos nossos dias hoje, assim deve ser o sábado, observado por toda pessoa salva em Jesus, como uma memória do libertamento da escravidão, do pecado também, e pelo grandioso poder de Deus através de Jesus. A cada sábado, quando eu descanso, quando você descansa, você reconhece que Deus é o seu Criador, que Ele te criou, que o sábado foi uma memória da criação e da redenção também. Porque Jesus veio, morreu por mim e por você, ressuscitou e nos dá poder para vencer toda a tentação. E a cada sábado, quando nós deixamos nossas labutas, nossas correrias, nossos afazeres seculares, ouvimos aquele eco, aquela voz de Jesus ecoando: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis em mim o que? Descanso. Em Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, Deus descansou no sábado de toda a sua obra criadora. As duas instituições divinas que transpassaram os portais do Éden são o quê? O sábado e o casamento. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, há um chamado para nós adorarmos a Deus, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorá-lo como Criador, adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. Aí lá em Apocalipse ainda, capítulo 4, versículo 11, diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E lá, na epístola de Paulo aos Colossenses, epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz que tudo que foi criado por intermédio dele. Dele quem? Jesus. E nada do que se fez foi feito. Por quê? Porque tudo foi feito por intermédio dele. Nada do que se fez foi feito sem ele. Sem quem? Sem Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele foi o agente ativo da criação. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Jesus não estava lá na criação, meu amado e minha amada. Lá não diz: façamos o homem à nossa imagem. O homem foi criado no 6º dia, e ao 7º dia Deus descansou. Jesus estava ali com o Pai. Por isso que em Marcos capítulo 2, 27 e 28, Evangelho de Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28 diz: o sábado foi estabelecido para o homem, e o Filho do homem até do sábado é Senhor. O sábado é um presente que Deus deu para o homem.
E em Hebreus capítulo 8, terminando, Epístola aos Hebreus capítulo 8, versículo 10, ali diz que naqueles dias Deus faria uma aliança com o seu povo, e ele iria imprimir as suas leis nas mentes deles e nos seus corações. Aonde Deus coloca hoje a lei dele e o sábado, que faz parte desta lei, que é o quarto mandamento, que aponta para Deus como Criador, que diferencia ele dos deuses falsos, porque ele é o Criador. Aonde Deus coloca essa lei, meu amado? No seu coração. Amém? No meu coração, na sua mente, na minha mente. Sem o coração alguém vive? Sem mente alguém pensa, alguém vive e alguém oferece o culto racional? Então é isso aí. Isso é o que o contexto está dizendo. Deus deu os 10 mandamentos em Êxodo, não que eles não existissem, já eram conhecidos, como nós vimos no começo do estudo hoje. Mas eles estavam escravos naquela terra, no Egito. Precisariam agora se lembrar de tudo isso. E Deus deu ali os 10 mandamentos. E quando chegou em Deuteronômio, uma repetição adicional, porque entrariam agora na Canaã. E para fechar, por que diz em Deuteronômio que essa aliança não foi feita com os pais deles, mas sim com eles naquele momento? Todo mundo sabe que o cativeiro egípcio durou anos e muitos morreram e não puderam ver essa aliança. Quem era o povo que estava vivo, senão aquele pessoal que era um filho daqueles pais? É por isso que diz. Não que isso significa, olha, tá vendo? Era com aquele povo, não era conosco. Não era com a gente. Meus amados, finalizando, vamos estudar a Bíblia com humildade, com sinceridade, com honestidade, analisando o contexto, fazendo como os bereanos. Paulo, tudo que ele pregava, os bereanos iam ali e conferiam, para ver se batia. Assim, não vamos permitir que a mente de ninguém sirva de juízo para nós. Amém? E Deus te abençoe. Mas quero dizer que eu amo muito você, embora você de repente discorde de mim. Eu amo muito você em Jesus e eu sei que de repente você tem até entendido de outra forma, porque é a cultura hoje que a gente vê aí. Mas quando a gente examina, vê todo o contexto, a gente se surpreende, não é mesmo? Que Deus te abençoe, que você fique na paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.